Você que está me vendo, está buscando a remissão de uma doença autoimune, controle dos sintomas de uma autoimune, né, e se livrar dos medicamentos, ou pelo menos diminuir a dose ou o número de cápsulas medicamentosas que você toma durante o dia, o sono é um pilar fundamental. Vejo que, na minha prática, o sono ruim sendo algo de muito comum entre as pessoas com doença autoimune. Hoje vocês vão entender a importância de modular o sono, né? De que forma que isso afeta e como você pode, e o que você pode fazer para melhorar isso, né? E o ideal é que a gente passe cerca de 7 a 9 horas por dia dormindo, né? 7 a 9 horas é o tempo ideal de sono. E o sono ideal, ele deve ser contínuo, sem interrupções, sem nem levantar para ir ao banheiro, né? Então, quando você pergunta para a pessoa, você dorme bem? Às vezes ela fala que sim. Eu pergunto, mas você acorda para ir ao banheiro? Ah, eu acordo 1 ou 2 vezes, mas eu volto a dormir rapidinho. Esse fato de simplesmente você levantar, né, para ir ao banheiro, você ter esse despertar para ir ao banheiro, isso já caracteriza o seu sono como um sono de não tanta qualidade assim, mesmo que você tenha facilidade em voltar a dormir. Porque para você levantar, você já tem que produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Então, ele é incompatível com a produção de melatonina, é um hormônio contrarregulatório com a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Que é tão famoso, né? O pessoal pergunta muito sobre a melatonina. A melatonina é um hormônio produzido por uma glândula que está aqui na sua cabeça, na nossa cabeça, chamada pineal. E ela tem a sua principal função de regular o sono. E a melatonina ela é produzida a partir das 20 horas, né, das 8 da noite. E a cada década que passa, a partir dos 20 anos, a gente vai tendo diminuição entre 10 a 15% da produção de melatonina a cada década que passa. Então, se você tem 30 anos, você já produz 20% menos melatonina do que quando você tinha 20. E assim sucessivamente. Então, por isso que as pessoas, né, os bebês recém-nascidos dormem muito, né, uma das coisas, né, 18 horas, e um idoso, ele tem mais dificuldade de dormir e menos tempo de sono também, por conta dessa melatonina. E a melatonina, ela tem uma importante função, que é o antioxidante cerebral, tá? Além da produção, além de regular a questão do sono, a melatonina é um importante antioxidante cerebral. Então, se você não está produzindo melatonina de forma eficiente, você está tendo menos condição de dar suporte antioxidante para o seu corpo. E você que já me conhece, que já me ouve falar aqui bastante tempo, você sabe da importância de ter antioxidantes, né, contato com antioxidantes durante o dia, de que forma que esses antioxidantes vão agir na resposta da doença autoimune. E a melatonina, ela é produzida a partir da serotonina, um neurotransmissor que tem 90% da sua produção realizada pelas células intestinais. Então veja bem, se você não tem um intestino saudável, você tem deficiência da produção de um neurotransmissor, que é a serotonina, que vai dar origem, né, que é um precursor da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, olha como as coisas vão se entrelaçando, né? E aí, a gente sabe, né, que é um fato que as pessoas estão dormindo cada vez menos, né, e tendo cada vez uma qualidade de sono pior. E se você não dorme bem, você tem menos concentração, menos memória, menos capacidade de aprendizagem. Você vive mais cansado, né? Então, uma outra queixa que cada vez mais eu escuto é isso. Tarles, tô cansado, tô sem energia, tô fadigado. Primeira coisa, como está o seu sono? Como que uma pessoa vai ter energia, vitalidade, se a hora que ela deveria colocar na tomada
para recarregar a bateria, ela não consegue fazer isso de forma otimizada. Se você coloca para carregar e o seu celular, ele acorda em 50% da bateria carregada, é óbvio que ele não vai estar na otimização das suas funções. Então, você, quando não dorme bem, queda do seu rendimento físico. Olha só que interessante, aumento do apetite e desejo aumentado por doces e carboidratos. Então, a pessoa que não come bem, ela tende a comer mais. E não só comer mais em quantidade, a comer pior, a procurar por alimentos de menor qualidade nutricional, né? E de maior densidade energética, no sentido calorias, né? Então, as pessoas que dormem mal tendem a comer pior e comer mais. E isso acaba levando a uma outra condição, que é o excesso de peso. Então, se a gente for ver, pessoas que têm excesso de peso, obesidade, geralmente são pessoas que não têm uma boa qualidade de sono. Isso acaba acarretando, né, e também aumentando chances de diabetes, né, transtornos físicos e comportamentais, depressão, ansiedade, né? Como que você vai controlar a sua ansiedade se a noite do sono não foi boa, né? Estresse. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele tem essa importância. A gente precisa produzir, e se a gente não produz, a gente entra num estado de fadiga crônica, né? Então, a gente precisa produzir, só que a gente tem picos, né, de hormônios durante o dia. Então, durante, né, de manhã ali, de manhãzinha, por volta das 7 horas, é quando esse cortisol sobe. Para quê? Para nos despertar para o dia, né? Bora acordar, bora trabalhar, bora estudar, bora viver, né? Então, só que depois ele tem que ir baixando, né? Senão você fica com esse estado de estresse aumentado o dia todo. E muitas vezes esse estresse também, né, é ocasionado pelas emoções também que você vive durante o dia, né? E isso acaba se tornando uma bola de neve. Então, não dorme bem, fica estressado e acaba não dormindo bem. Então, é um ciclo que se retroalimenta, né? Então, sentimentos como medo, preocupação, né? Isso aumenta a liberação desse hormônio cortisol também. E o cortisol aumentado e aumentam a liberação também de histamina, que é uma substância relacionada ao processo alérgico. Então, isso, vocês que também já me ouviram falar sobre alergias alimentares aqui, né, em relação com doença autoimune. E isso tudo, esse estresse, causa uma desregulação do sistema imunológico. Então, se a gente está buscando, se você que está me vendo está buscando a remissão de uma doença autoimune, controle dos sintomas de uma autoimune, né, e se livrar dos medicamentos, ou pelo menos diminuir a dose ou o número de cápsulas medicamentosas que você toma durante o dia, o sono é um pilar fundamental. Se você não dorme bem, você é mais inflamado, você é mais oxidado, você é mais ácido. O seu sistema imunológico em si está propenso a ficar desequilibrado, né, das suas funções. Lembre que a imunidade, ela não deve ser nem aquém, nem além, nem de mais, nem de menos. Ela deve estar em homeostase, em equilíbrio, como tudo dentro do nosso corpo. Afinal de contas, a doença, ela se instala e se mantém em um corpo que dá condições para tal. Então, se você quer controlar o sintoma da autoimune, a gente precisa buscar o equilíbrio de todos os aspectos do corpo, e o sono é um pilar fundamental para isso. Sem dormir bem, tudo fica pior.